Oi, meu nome é Bruna e eu vou contar um pouquinho da minha história com transtorno de ansiedade generalizada. A minha história com ansiedade começou quando eu tinha 14 anos de idade, só que lá em 2014 eu não ouvia falar sobre transtorno de ansiedade. Então eu tinha crises de gastrite, por exemplo, eu tive picos de pressão absurdas da minha pressão chegar a 21/7 com 14 anos de idade e ter que fazer exames absurdos e nenhum exame acusava nada. Por exemplo, eu fazia exame para ver se eu tinha gastrite e dizer que eu não tinha, só que eu estava tendo sintomas de gastrite. Eu fazia exames de pressão para ver se eu tinha hipertensão e não acusava que eu tinha hipertensão. E aí a gente perguntava pros médicos, né, tipo, poxa, então por que ela tá tendo essas crises assim e nenhum exame acusa nada? E aí a gente começou, e aí eles começaram a falar que isso poderia ser psicológico, que isso poderia ser causado por uma ansiedade. Só que a gente meio que deixou rolar, porque eu tava num ano bem estressante, eu tava num ano em que eu tava fazendo preparatório para colégios federais, estaduais, e no mesmo ano a minha avó adoeceu muito. Então a gente achou que era meio que estresse normal da vida, sabe? E aí, com o tempo, eu fui meio que me adaptando às minhas crises de gastrite, as crises de pressão vinham, e aí depois de um tempo pararam, então a gente meio que deixou isso pra lá. Isso 2014, né? E aí 2015 eu não passei para os colégios que eu queria. E aí em 2015 eu acabei continuando no mesmo colégio que eu estudava. E aí nesse colégio as provas eram no contraturno, eu estava de manhã e as provas eram à tarde. E aí teve um dia que eu acordei super mal. E aí falei pra minha mãe, tipo, mãe, hoje eu só vou pra prova e, tipo, não vou pra aula, porque eu não tô passando muito bem. E a minha mãe, tipo, tá bem, eu não era de faltar, então ela deixou eu ficar em casa e fiquei em casa. E aí acordei, né, comecei a me arrumar pra ir pra escola. E nisso eu tinha acabado de ter uma crise de gastrite na semana anterior. Então eu tava tomando alguns remédios, né, alguns remédios pro estômago e tudo mais. E aí nesse dia, eu lembro que eu fui pro meu quarto e eu comecei a sentir o meu lábio tremendo. E eu senti o meu lábio tremendo, e aí eu fiquei desesperada e fui atrás da minha avó, na época a minha avó era viva. E aí eu falei, tipo, mostrei pra ela, e aí cada vez mais o meu lábio tremia mais, tremia mais, tremia mais. E minha boca começou a querer entortar. E, muito difícil. E a minha boca começou a querer entortar. E aí a minha avó chamou a vizinha, uma vizinha que a gente tinha aqui. E ela e a minha avó me pegaram, me botaram no táxi e a gente foi para um hospital, que é o hospital que eu tenho costume de ir quando, enfim, emergências, né? E aí eu fui para esse hospital, eles me deram um remédio X e eu fiquei lá em observação. Minha avó ligou pra minha mãe, pro meu pai, eles foram lá pro hospital. E o médico falou que aquilo era uma crise de ansiedade e que eu tinha uma ansiedade muito forte e que era para eu procurar um tratamento psicológico, porque senão eu ia continuar tendo essas crises. Aí passou, a gente achou que era do remédio, lemos a bula do remédio, vimos que um dos sintomas que poderia dar no remédio era espasmos musculares. Então a gente meio que cagou porque o médico falou sobre ansiedade e continuamos, tipo, a nossa vida normal. Só que aí eu comecei a ter essas crises de tremores mais frequentes e mais fortes. O tremor que era só na boca passou pra minha coluna, passou pro meu pescoço, então a minha cabeça entortava.
a minha cabeça entortava, a minha coluna entortava. É bem difícil pra mim falar isso, porque por muito tempo eu tive muita vergonha disso, porque visivelmente era uma coisa feia. E eu não tô falando que toda crise de ansiedade é assim, não é isso. Tipo, cada pessoa reage de uma forma. E no meu caso, era o meu corpo, né? Tem gente que chora, tem gente que, enfim, tem outros sintomas. Um outro sintoma que eu tinha também era que estourava vários machucados no meu corpo. Pareciam tipo queimaduras, assim. Estourava normalmente aqui no meu colo e no meu braço. Era tipo sempre nos mesmos lugares. E aí, conforme eu comecei a ter muito essas crises de tremores, a gente, tipo, poxa, é algo sério, vamos procurar um um psicólogo. E aí eu comecei a fazer terapia, comecei a ir na psicóloga, e as crises foram melhorando, mas não parando. Nesse meio tempo, entre 2015 e 2017, a minha avó faleceu em 2016. E aí eu tive uma depressão muito forte, só que junto com a depressão tinha a minha ansiedade. E aí foi assim, acho que o período mais difícil da minha vida, porque a minha avó, ela era o amor da minha vida, eu dividia quarto com a minha avó. Então perder ela foi muito difícil e isso acarretou e levou a minha ansiedade junto com a depressão a um nível muito mais alto. E aí eu cheguei pros meus pais e falei pra eles que eu não tava conseguindo sozinha, que só o psicólogo não tava dando certo, que eu precisava de uma ajuda maior, porque eu não tava conseguindo sozinha. Aquilo tava incomodando, eu não tava conseguindo viver com aquilo. E aí eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico. E aí eu comecei a tomar antidepressivos, comecei a tomar outros remédios, porque eu não sei se você sabe, mas o tratamento para ansiedade é tratado com antidepressivos. Então eu comecei a fazer esse tratamento com antidepressivos, isso acho que em 2016, assim, 17, acho que em 2016, 17. E aí eu comecei a fazer o tratamento com psiquiatra e com psicólogo. E aí eu fui, durante muito tempo, me sentindo envergonhada e me isolando cada vez mais, porque eu tinha medo de sair e ter crises, o que aconteceu várias vezes. Eu saí algumas vezes e tive crises e tive que voltar para casa e ser levada às pressas para o hospital, porque são crises que doem muito, né? São como se, eu não sei explicar, mas são como se fossem espasmos musculares. E os locais que dão a crise, no meu caso, boca, pescoço e coluna, né, as costas, eles se contraem e eu não consigo ter controle sobre eles. E dói muito, dói muito, dói muito. Então eu corro para meus pais correm para o hospital comigo, eles me dão um remédio X, e isso passa, eu volto para casa. E por muito tempo da minha vida eu tive muita vergonha disso e eu perguntava muito a Deus do porquê que eu tinha isso. E eu me sentia mal, porque eu pesquisava na internet, eu não achava ninguém que tivesse os mesmos sintomas do que eu. Eu via vídeos de pessoas que tinham ansiedade, transtorno de ansiedade, e eles não tinham os mesmos sintomas que eu. E eu comecei a me achar um extraterrestre que tinha sintomas bizarros e, enfim, esses barulhos são da mesa, desculpa. E eu comecei a não aceitar as minhas crises. Não que a gente tem que aceitar, né? E aí, por muito tempo da minha vida, elas foram empecilhos muito grandes para que eu vivesse. E hoje, 2020, desde 2019, né? Porque 2020 acabou de começar, eu comecei a entender essas crises e não sentir pena de mim, porque eu não sou digna de pena. Eu comecei a aceitar que eu tenho um problema e que eu preciso tratar esse problema.
e que tudo bem, tem gente que tem outros problemas e que eu não devo me envergonhar por uma coisa que eu não escolhi. Eu não acordei de um dia pro outro e falei, tipo, hoje eu tô afim de ter crise de ansiedade. Não é assim. Então, foi um processo, é um processo, né? Não foi, é um processo de muita aceitação, é um processo de muito acompanhamento psicológico, psiquiátrico, de família, no caso com meu namorado, com amigos. Então, os meus amigos, e nisso eu incluo meu namorado também, eles me ajudam muito, porque é assustador para mim, muitas vezes, sair de casa e ficar longe, principalmente dos meus pais, porque se eu tenho uma crise é a eles que eu recorro. E hoje eu sei que eu posso recorrer também aos meus amigos, eu posso recorrer a outras pessoas, e isso causa um conforto para mim. Isso faz com que eu me sinta mais segura na hora de sair de casa. Então, a minha experiência com ansiedade começou muito cedo, só que ela não foi diagnosticada muito cedo. Eu só percebi que era um problema de ansiedade lá para os meus 16 anos, sendo que eu comecei a ter crise de ansiedade com 14 anos de idade. Então, eu passei muito tempo sem me tratar e isso gera consequências. E hoje eu ainda faço os tratamentos, eu ainda vou no psicólogo, ainda tenho acompanhamento psiquiátrico, ainda tomo remédios. E hoje pra mim isso não é mais um problema, as minhas crises não são um problema. Não tô dizendo que se eu tiver uma crise hoje eu vou ficar super feliz e tive uma crise. Não, não é isso, né? Porque eu não sou doida também. Mas se eu tiver uma crise hoje, tudo bem, eu caio, mas eu levanto, eu ergo a minha cabeça e eu sigo a minha vida, porque eu não posso determinar a minha vida através de uma crise de ansiedade. Eu não posso determinar a minha vida através de uma coisa que eu não escolhi ter. Eu não sou a minha crise de ansiedade, eu não sou o meu transtorno. E a minha experiência com ansiedade fez com que eu por muito tempo tivesse muito medo de ser quem eu era, tivesse muito medo de interagir com as pessoas, fez com que eu tivesse muito medo de sair na rua, de me divertir com os meus amigos. E hoje eu entendo que ela não pode, não deve ser um empecilho para que eu saia, para que eu me divirta, porque eu não sei quando elas vão dar, eu não sei quando vai acontecer, então eu tenho, sei lá, 50% de chance de ter e 50% de chance de não ter. E eu escolho me agarrar à chance de não ter. Então, é óbvio que tem dias em que eu tô pior, em que eu tô mais triste. É óbvio que tem dias em que eu tô mais ansiosa, do tipo inquieta. Mas as minhas crises melhoraram muito depois que eu comecei a aceitá-las e a normalizá-las. Não sei se existe essa palavra. E quando eu vi que era viver com isso por enquanto, ou escolher ficar definhando em casa e perder toda a minha juventude por conta de uma crise que eu nem sabia se ia dar. Então hoje ela não é um empecilho para que eu saia, não é um empecilho para que eu viaje, não é um empecilho para que eu me divirta, mas por muito tempo foi. E houveram vários motivos que me ajudaram, que me ajudam até hoje, mudanças de hábitos que eu tive que fazer para não ter gatilhos para essa ansiedade, para que eu torne a minha vida mais leve, para que eu elimine e abaixe as chances de ter uma crise de ansiedade. E eu só queria dizer que é normal e tá tudo bem, e que você não é digno de pena, e que a sua ansiedade não define quem você é, o seu transtorno, seja transtorno de ansiedade, seja depressão, seja síndrome do pânico, seja o que for, ele não define o que você é. E que nós somos, desculpa, acho que eu tampei o microfone,
que nós somos muito mais fortes do que qualquer transtorno, e que você manda na sua vida, e que busque ajuda, não tenha vergonha de aceitar o que você tem. Então, essa é a minha história. Eu não sei se eu fiz direito um vídeo, porque eu não sei fazer isso, mas eu espero de alguma forma ter contribuído. Se vocês tiverem alguma curiosidade, por favor, me mandem mensagem, falem comigo. Eu estou disposta a falar mais sobre isso, estou disposta a ajudar quem quiser. E obrigada por ter assistido o vídeo. E eu tô com muita vergonha. Não sei se esse vídeo vai pro ar. Se for, por favor, deixem mensagens boas. E é isso. Obrigada por ter assistido. Um grande beijo pra vocês e fiquem com Deus.